Neymar sofre grave lesão, saídas no Flamengo, confusão na Libertadores, Bolsonaro e mais, as notícias do futebol no final de semana. Todas as notícias que foram destaque nos últimos 2 dias. Ficou off no final de semana e perdeu algum detalhe do futebol? Não tem problema, se liga no compilado com tudo que agitou o mundo do esporte bretão neste sábado, 27, e domingo, 28. Além da finalíssima da Libertadores, teve muita coisa rolando pelos gramados brasileiros e mundo afora. Pochettino fala sobre lesão de Neymar em jogo do PSG, estamos preocupados. O atacante Neymar protagonizou um lance forte neste domingo, 28, no futebol francês. Em uma disputa de bola com o jogador do Saint-Étienne, o brasileiro prendeu o tornozelo no gramado e sofreu um grave entorse. Logo após o lance feio, o craque do PSG deixou o campo de jogo chorando e foi amparado por companheiros. Na entrevista pós-jogo, o técnico Pochettino se mostrou preocupado com o quadro do atacante brasileiro e revelou que o atleta será submetido a exames nesta segunda, 29. Fora do Palmeiras, Abel Ferreira é alvo de oferta milionária e saída depende de um fator. Após a conquista do bisseguido da Libertadores, o técnico Abel Ferreira desabafou sobre o desgaste físico e mental, e deixou o futuro em aberto no Palmeiras. De acordo com informações do GE, o português já começa a receber novas propostas no mercado. Quem se mostra como principal interessado é o Al Nassr, da Arábia Saudita, que já sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros, 127 milhões de reais. Ainda segundo o portal, o treinador irá conversar com os familiares, que residem em sua terra natal, para decidir qual será seu futuro no futebol brasileiro. De saída, Felipe Melo fala sobre futuro no Palmeiras e indica destino. Em entrevista à ESPN da Argentina, o volante Felipe Melo, do Palmeiras, afirmou que até o momento não foi procurado pela diretoria alviverde para uma renovação contratual. Questionado sobre a possibilidade de vestir as cores do Boca Juniors, o Pitbull disse que apesar das especulações, nada oficial chegou. Perguntam, mas ninguém me chamou. Tenho contrato até 31 de dezembro, veremos se alguém me chama. Se ninguém me chamar, Boca, e se o Palmeiras também não me chama, vou ficar parado em casa, enfatizou Felipe Melo, afirmando na sequência que tenha muita lenha para queimar no futebol. Um entrevero ocorrido entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras foi protagonizado do lado de fora do Estádio Centenário. Em vídeo divulgado pelo UOL Sport, é possível ver as duas torcidas protagonizando uma confusão em um restaurante próximo ao portão de entrada dos torcedores palestrinos. Alguns rubro-negros almoçavam, quando acabaram sendo expulsos por alviverdes vestidos com a camisa da principal organizada do clube paulista. Gabriel Menino xinga Arão após título do Palmeiras na Libertadores, 2-0 no seu C. Campeões da Libertadores e hegemônicos no futebol sul-americano, nas últimas 2 temporadas, os jogadores do Palmeiras aproveitaram para cutucar o Flamengo após a conquista emblemática em solo uruguaio. Ainda no avião, de volta a São Paulo, o jovem Gabriel Menino alfinetou o volante William Arão, que às vésperas do embate, cravou que os rubro-negros venceriam pelo placar de 2-0. Torcedores do Flamengo exigem saída de 2 titulares após vice na Libertadores, encerrar o ciclo. A ira dos torcedores do Flamengo após a derrocada amarga na Copa Libertadores foi intensa nas redes sociais. Em vários posts, internautas rubro-negros pediram a saída de 2 atletas do atual plantel, Everton Ribeiro e o chileno Isla. Sem poupar críticas, os aficionados do time da Gávea cobraram o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, para que o mesmo tome uma decisão. Além da dupla, o nome de Renato Gaúcho também foi bastante criticado e teve saída pedida pela torcida. Torcedores do Flamengo elegem técnico ideal para substituir Renato Gaúcho. Obrigação mandar proposta. Exigindo o desligamento de Renato Gaúcho, os torcedores do Flamengo entoaram pedidos para que o clube busque a contratação do técnico Marcelo Gallardo, multicampeão sob o comando do River Plate, e que na última semana faturou o título inédito que lhe faltava, o campeonato argentino. Para os rubro-negros, ao menos uma oferta deve ser apresentada ao treinador hermano, que tem futuro cada vez mais longe do futebol argentino. Jornalista se diz surpreso com a atitude de Felipe Melo na véspera de final da Libertadores com o Palmeiras. Estranho.
Na última coletiva antes da final da Libertadores, o volante Felipe Melo foi questionado se, em caso de conquista, iria oferecer o título para o presidente e amigo Jair Bolsonaro. O Pitbull, no entanto, se esquivou do questionamento falando que não responderia nada fora do futebol, algo que surpreendeu o colunista Mauro César Pereira, do UOL Sport. É estranho que um personagem importante, um jogador conhecido, polêmico e que atue em um clube tão importante novamente finalista da Libertadores, o Palmeiras, queira selecionar o momento em que vai falar desse assunto. Determinada hora, ele homenageia o Bolsonaro, em outra prefere não falar dele. Por que será? Indagou o comentarista. Com o rebaixamento do Vitória, Série C do Brasileirão tem todos os clubes definidos para 2022, conheça a lista. Com a definição dos 2 últimos rebaixados da Série B do Campeonato Brasileiro, a Série C de 2022 teve todos os seus 20 participantes confirmados. Remo e Vitória, rebaixados neste fim de semana da Série B, entraram na lista de quem vai lutar pelo acesso no próximo ano. Conforme o calendário do futebol de 2022, a Série C vai começar no dia 10 de abril. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a previsão da final da competição é para o dia 01 de outubro. Clubes que já faziam parte da Série C de 2021 e não subiram ou não foram rebaixados e estão confirmados na próxima temporada: Manaus, Ipiranga RS, Botafogo da Paraíba, Paysandu, Volta Redonda, Ferroviário, Altos, Floresta, Figueirense, São José RS, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol. Clubes rebaixados da Série B 2021 e que vão disputar a edição da Série C em 2022: Brasil de Pelotas, Confiança, Remo, Vitória. Clubes que conquistaram o acesso na Série D e vão disputar a edição da Série C em 2022: Aparecidense, Campinense, Atlético CE, ABC. Renato Gaúcho terá saída oficializada e Flamengo prepara reformulação. Flamengo vive ressaca da perda da Libertadores para o Palmeiras. O elo com os jogadores que ainda mantinha Renato Gaúcho vivo, nas últimas semanas antes da final da Libertadores, se fragilizou em função dos últimos resultados, e a saída deve ser consumada antes do treino desta segunda-feira. A atividade está marcada para 14h31. Posicionamento da diretoria em conversas particulares com o técnico está previsto para a parte da manhã. O apoio dos jogadores e do departamento de futebol se dá na intenção de que Renato seja preservado das últimas partidas do Brasileiro, já que não ficará para 2022. No clube há o entendimento de que a cobrança exclusiva sobre o técnico não se faz justa. A diretoria deve chegar a um acordo para interromper o contrato de Renato, que vai até 31/12, e o técnico não fará questão de criar resistência. Despedida antecipada. A cena dos atletas do elenco do Flamengo em jantar com o técnico Renato Gaúcho e as respectivas famílias no Uruguai, sem a presença de membros da diretoria, após a perda do título da Libertadores, foi o sinal claro do fim do casamento entre clube e treinador. Nem o vice de futebol Marcos Braz nem o presidente Rodolfo Landim estiveram no encontro, que serviu como uma espécie de despedida. A saída ficou desenhada desde o vestiário do Estádio Centenário até o voo de volta ao Rio, momentos em que Renato se mostrou bastante abatido. O único dirigente a falar após o vice-campeonato, o vice de futebol Marcos Braz, que também está sob pressão na diretoria, será o responsável por conversar com Renato sobre sua saída para que haja um comum acordo. O técnico também sabe e entende que o ciclo se encerrou após pouco mais de 3 meses, muitas goleadas e outras tantas decepções.
O clube dará início a um processo de reformulação que promete ir além da troca de comando. Cláudia Leite rebate críticas por ser chamada de genocida. A cantora Cláudia Leite bateu as críticas nesta segunda-feira, 29, depois de ser chamada de genocida por fazer um show em São Paulo no último sábado, 27. Cláudia recebeu ataques, principalmente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que compararam o show da cantora com eventos do presidente. Em nota, Cláudia Leite falou que os ataques são seletivos e desrespeitosos. Cláudia é uma artista responsável e ciente de seu papel, jamais faria um evento sem a autorização dos órgãos atribuídos e sem os cuidados necessários. Cabe apenas refletir sobre essas críticas seletivas e aos ataques, totalmente inconcebíveis e desrespeitosos com a artista, diz nota enviada pela equipe da cantora. Ainda na nota, ela falou que outros shows foram feitos no país, com mais pessoas reunidas, no entanto, não receberam nenhuma crítica. Artistas como Zé Neto e Cristiano, Barões da Pisadinha e Gustavo Lima comemoraram shows com públicos maiores pelo Brasil, outros tantos shows vêm acontecendo no Brasil e não foram criticados ou colocados em xeque em relação aos cuidados com a saúde do público. E não só shows, como também rodeios e estádios de futebol, disse. Mais um clube brasileiro se torna clube empresa. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, confirma nesta segunda-feira, 29, que o clube se tornou clube empresa. Ele confirmou por meio de um comunicado divulgado à imprensa. A Raposa é a primeira a se tornar a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, no Brasil. Entre os grandes desafios que tínhamos pela frente, um dos maiores era tornar o Cruzeiro um clube empresa. Foi um longo trabalho, desde o primeiro dia da gestão, com dezenas de encontros e reuniões, muitas delas no Senado e na Câmara dos Deputados, escreveu o dirigente. Hoje, 29, esse desejo se tornou realidade e apresentamos para registro a primeira Sociedade Anônima do Futebol do Brasil. E essa nova realidade nos permitirá reerguer o clube com mais solidez, acrescentou. Ele também agradeceu aos parceiros do clube no projeto. Ele enaltece as empresas Alvarez e Marçal, Ernest, Yang e Volpini e Batista. Cruzeiro prevê grandes faturamentos já nos primeiros meses. Agradeço muito a todos os envolvidos, entre Alvarez e Marçal, Ernest e Yang, Volpini e Batista e todos os que foram decisivos para que a SAF do Cruzeiro saia do papel. E repito o que já disse algumas vezes, publicamente, nosso trabalho é para deixar o Cruzeiro sólido e equilibrado para nossos filhos e netos. Seguimos firmes nesse propósito, completou Sérgio Rodrigues. O Cruzeiro prevê uma arrecadação de R$500 milhões logo nos primeiros meses da transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Anvisa aprova novo tratamento para HIV. A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras de HIV. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo medicamento para o tratamento de HIV que combina duas diferentes substâncias em um único comprimido. O novo medicamento é uma combinação das substâncias lamivudina e dolutegravir sódico. A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus que causa AIDS, já que reúne em uma dose diária 2 antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. De acordo com a bula aprovada pela agência, o novo medicamento reduz a quantidade de HIV no organismo, mantendo-a em um nível baixo. Além disso, promove aumento na contagem da célula CD4, tipo de glóbulo branco do sangue que exerce papel importante na manutenção de um sistema imune, de defesa, saudável, ajudando a combater as infecções.
O medicamento poderá ser indicado como um regime completo para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1, HIV-1, em adultos e adolescentes acima de 12 anos pesando pelo menos 40 kg, sem histórico de tratamento antirretroviral prévio ou em substituição ao regime antirretroviral atual em pessoas com supressão virológica. O registro foi concedido ao laboratório GlaxoSmithKline Brasil Limitada, que para isso apresentou estudos de eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações autorizadas. Com informações do Ministério da Saúde. A imprensa alemã classificou como escandalosa a bola de ouro de Messi. Messi foi coroado com a sua 7ª bola de ouro na edição de 2021. O astro argentino voltou a subir ao Olimpo do futebol mundial e colocou-se como o futebolista com mais troféus individuais deste tipo. No entanto, as críticas e as reações não tardaram a chegar, sobretudo da imprensa alemã, que considerou que a 2ª posição de Lewandowski não foi justa. O próprio Balde classificou as votações e classificação final como um autêntico escândalo. Não obstante, o dito diário também recolheu as palavras de Messi para o avançado polaco ao recolher o prêmio. Apesar de tudo, Lewandowski não se mostrou apático e felicitou o argentino, além de Alexia Putellas. Felicidades, Léo Messi e Alexia Putellas vencedores da Bola de Ouro. Felicidades também a todos os jogadores nomeados. Ganhei o prêmio de avançado do ano, e nenhum jogador pode ganhar um prêmio individual sem a equipa mais forte e os leais adeptos por detrás dele. Obrigada pelo apoio. No entanto, este não foi o único setor que se queixou do resultado final. Grande parte dos madridistas viu a 4ª posição do seu jogador Karim Benzema como uma injustiça. Cristiano Ronaldo faz comentário em postagem que critica Lionel Messi e causa polêmica nas redes sociais. Na última segunda-feira, foi mais um dia especial para a carreira de Lionel Messi. Isso porque o argentino recebeu, da France Football, sua 7ª bola de ouro, se isolando ainda mais como o maior recordista do prêmio, tendo, agora, 2 a mais que o português Cristiano Ronaldo. Porém, desta vez, o principal rival do argentino nesta disputa foi o polonês Robert Lewandowski, que já havia ganho o prêmio The Best da FIFA na temporada passada. Na ocasião, inclusive, a France Football não entregou a bola de ouro com justificativa à pandemia da Covid-19. Comentário de CR7 viraliza. No entanto, este prêmio parece ainda não ter sido bem aceito por Cristiano Ronaldo. Em uma postagem na página do Instagram, CR7._lendário, o atacante curtiu e comentou factos, em um texto em que contestava os critérios da premiação e desmerecia alguns feitos do argentino. E rapidamente o comentário do astro viralizou, tendo gerado muitas opiniões diferentes nas redes sociais. Alguns o defendem, mas muitos o criticaram, alegando falta de espírito esportivo ao craque. Todavia, é inegável que a entrega da bola de ouro a Lionel Messi vem causando bastante polêmica entre outros jogadores. Ontem, os alemães Toni Kroos e Thomas Müller também criticaram os critérios, defendendo a entrega a Lewandowski. Real Digital. Saiba mais sobre a criptomoeda brasileira. Em maio deste ano, o Banco Central já estudava a possibilidade de criação de uma moeda digital brasileira que levaria o nome de Real Digital. E, pelo que parece, o projeto terá testes de viabilidade e uma possível continuidade. Na última terça-feira, 30, o BC e a Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central, FENASBAC, anunciaram o lançamento de uma edição especial do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, LIFT, para a criação desse token tipicamente brasileiro. Apelidado de criptomoeda, o Real Digital na realidade não possui muita afinidade com os já conhecidos Bitcoin, BTC e Ethereum, ETH,
mas compartilha de várias tecnologias como a própria existência de um blockchain. Afinal de contas, o que será o real digital? Como mencionado anteriormente, o real digital não será uma criptomoeda, mas sim uma CBDC. Essa é uma sigla que possui origem na língua inglesa, mas que significa moeda digital emitida por Banco Central. E uma das principais diferenças entre esses dois modelos de dinheiro digital é que nas criptomoedas predomina o modelo de DeFi, Decentralized Finance, ou seja, finanças descentralizadas. Criptomoedas não possuem uma instituição por trás que autorregula esse dinheiro, mas sim a lei de oferta e procura. Já o real digital possui a proposta de ser uma moeda digital emitida por Banco Central. Isso significa que ela terá uma instituição financeira por trás, e neste caso, a maior autoridade financeira do país, o Banco Central do Brasil. Por isso, como o nome já diz, o real digital seria uma versão totalmente digitalizada da nossa moeda local, o real. Essa novidade é tida como uma grande revolução na economia brasileira, já que seria possível colocar um novo dinheiro em circulação. Uma outra diferença importante entre o real digital versus criptomoedas é que os tokens são em sua realidade ativos financeiros. Já o real digital será apenas uma versão virtual do papel moeda em circulação. Em outras palavras, o real digital será um dinheiro tradicional porque é lastreado no real, só que com funcionamento virtual. Vale lembrar que a criação e existência de um real digital não anulará a existência do papel moeda no Brasil, tudo bem? Essa seria mais uma inovação para a população que é cada vez mais adepta do uso de tecnologia para pagamentos, vídeo Pix. De acordo com o relatório gerado pelo The Global Payments Report, em 2020, apenas 35% das operações financeiras feitas no Brasil foram realizadas com cédulas. Apesar de novo, vários outros países já estão na corrida para a viabilização e implementação de CBDCs. Entre eles, temos os países como os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Rússia, a China e a Suécia. Quando o real digital entrará em vigor? O anúncio do dia 30 de novembro para o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, LIFT, era para que empresas e pessoas jurídicas possam conceber o que chamam de Produto Minimamente Viável, MVP. A ideia é de que esse laboratório comece em janeiro com a intenção de elaborar e desenvolver o real digital. Mas este não é um processo fácil. Em maio, quando já haviam especulações sobre esse projeto, foi dito pelo BC que o prazo para o CBDC era de, no mínimo, 2 anos. No entanto, a expectativa é que, se viável, o real digital seja um dos pontapés necessários para a implementação da Internet das Coisas (IoT) no mercado financeiro. Assim, seria possível que tarefas importantes do dia a dia como passar as compras sozinhas no caixa de supermercado fosse possível. Por fim, o jeito é aguardar por mais novidades sobre esse projeto do Banco Central. Com informações de Tecnomundo.